Você lembra da primeira vez que atendeu Lindsay Clancy? Sim, Quando foi isso? foi em setembro de 2022. E essa primeira consulta foi em 15 de setembro de 2022? Acredito que sim. E antes de um paciente vir para a primeira consulta, existe algum formulário que ele preenche online ou que é fornecido para ele preencher? Sim, E que tipo de formulário é esse? é bastante extenso. Inclui histórico de saúde anterior, histórico psiquiátrico anterior, medicamentos que já tomaram no passado. Inclui nomes de quaisquer terapeutas ou outros médicos que os acompanham, geralmente o clínico geral. Inclui qualquer relato do uso de substâncias que eles possam usar ou possam ter usado no passado. Inclui várias escalas, como escalas que avaliam coisas como ansiedade, depressão, TDAH. Então, é um documento bem extenso. Você está ciente de que Lindsay Clancy preencheu esses documentos em 12 de setembro de 2022, 3 dias antes da primeira consulta? Sim, E você teve a oportunidade de revisar o que a Lindsay preencheu antes de se encontrar com ela para essa primeira consulta? sim, E você se lembra do que aprendeu com esses documentos sobre ela, sobre o tratamento de saúde mental anterior dela? sim. O que era? Que ela já tinha tomado algum medicamento antes. Eu acredito que foi na escola de enfermagem. Pode ter sido por um período bem curto, mas ela tinha experimentado o medicamento Prozac. Você se lembra que ela também mencionou que tinha experimentado o Wellbutrin enquanto estava tomando Prozac? Isso também foi mencionado. Certo. Você lembra que, ao mencionar o uso de Prozac e Wellbutrin na escola de enfermagem, ela disse não ter tido efeitos colaterais? Isso está correto. Prozac, esse é um ISRS? Sim, Ela disse que já havia tomado um ISRS na faculdade de enfermagem, sem efeitos colaterais, certo? correto. Ela também relatou que não tinha histórico de ter sofrido nenhum tipo de abuso em nenhum momento da vida? Correto. O que ela relatou em relação ao consumo de álcool? Acredito que ela relatou consumir de 1 a 2 bebidas por vez e possivelmente até 5 vezes por semana. E existe uma parte em que a paciente preenche quanto ela bebe. Tem uma pergunta lá se ela se sente culpada por isso. Sim. E qual foi a resposta dela? Posso verificar isso para confirmar? Alguma objeção? A que ela consulte os registros. Sim. Ela indicou que sim. Então, nessa sessão, é correto que ela registrou que bebia 5 vezes por semana e que se sentia culpada por isso na época? Sim. E ela indicou sua altura como 1,68 m nesses documentos? Acredito que na mesma página, página 20. Sim. Agora, essa pesquisa inicial, ou questionário que ela preencheu, abordou quais sintomas ela estava sentindo na época? Sim. Quais sintomas ela disse sentir naquela época? Crises de ansiedade, diminuição do apetite, humor deprimido, facilmente distraída, preocupação excessiva, culpa, incapaz de sentir prazer, incapaz de adormecer e pensamentos acelerados. E seria correto dizer que existe uma lista de sintomas e o paciente marca quais está sentindo, certo? Sim, E então, nessa lista, envolver-se em comportamentos de risco não foi marcado, certo?
Correto. Energia excessiva não estava indicada, certo? Correto. Sentimentos de desesperança, sentimentos de abandono, sentimentos de vazio, nenhum desses foi marcado, correto? Correto. Comportamento impulsivo, isso não foi marcado, correto? Correto. Agora, a senhorita Clancy também preencheu um formulário de avaliação de risco de suicídio? Sim. E o que é uma avaliação de risco de suicídio? Bem, ela avalia vários fatores que podem aumentar o risco de uma pessoa cometer suicídio. E o formulário que a senhorita Clancy preencheu? A primeira pergunta foi se ela esteve tão angustiada a ponto de desejar seriamente por fim à própria vida. E ela respondeu que não, certo? Só estou olhando Página por 23. enquanto. Correto. E a segunda pergunta é: aconteceu algo recentemente que fez você sentir que não quer viver? E a resposta dela foi não, correto? Correto. Terceira pergunta: você tem um plano específico para tirar a própria vida? Ela respondeu que não, certo? Correto. A quarta pergunta é: acesso a armas ou meios de se machucar? E a resposta é não, correto? Correto. A quinta pergunta: já fez uma tentativa séria de suicídio? A resposta foi não, certo? Correto. Sexta pergunta: já fez algo de propósito para se machucar? Novamente não, certo? Correto. Sétima pergunta: ouviu vozes mandando se machucar? Ela respondeu não, certo? Correto. Número 9. Você pensou em matar ou ferir gravemente outra pessoa? A resposta foi não, certo? Correto. Número 10. Ouviu vozes mandando machucar outras pessoas? A resposta foi não, certo? Correto. Machucou alguém ou destruiu algum bem de propósito? A resposta foi não, certo? Correto. Na verdade, as respostas para todas as perguntas dessa lista de verificação de suicídio foram não, correto? Correto. Havia também um formulário de avaliação de uso de substâncias preenchido na página 24? Sim. E não houve nenhum problema com o uso de substâncias, correto? Correto. Existe também uma escala de autoavaliação para TDAH preenchida? Normalmente existe sim. Vou indicar a página 25. Tudo bem. E TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Sim. Considerando as respostas da senhorita Clancy no formulário de autoavaliação, havia preocupação com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Não de forma significativa. Havia alguma preocupação, mesmo que mínima? Bem, ela marcou frequentemente em algumas das perguntas. Sim. Isso é significativo para você, com base em seu treinamento e experiência? Você tem que olhar esse formulário dentro do contexto completo da paciente. Então, não, eu não suspeitei que Lindsay tivesse TDAH. Esses formulários servem como ferramenta e são usados junto com suas observações da paciente para chegar a conclusões, correto? Sim. Também havia acredito que se chama triagem para TAG. Isso é transtorno de ansiedade generalizada? Sim. Certo. E a senhorita Clancy também preencheu isso? Página 27. Desculpe, minhas páginas são diferentes das suas, me mas vou desculpe. encontrar. Tudo bem. As respostas da senhorita Clancy a essas perguntas. Elas lhe deram motivo de preocupação com base no seu treinamento e experiência? Elas eram altamente sugestivas de ansiedade e transtorno de ansiedade. E, por exemplo, número 1, sentir-se nervosa, ansiosa ou inquieta, ela respondeu quase todo dia, certo? Correto.
Não conseguir parar ou controlar a preocupação, ela respondeu quase todos os dias, certo? Sim. Então, muitas dessas perguntas tiveram como resposta quase todos os dias ou vários dias, certo? Peço desculpas. Posso só perguntar em que página está isso? 25, 27. Me desculpe. E também existe um questionário para o paciente que ele mesmo preenche? Eu acho que é A. Sim, acredito que sim. Sim. E qual é o objetivo desse questionário para pacientes? Eu não tenho certeza exatamente a qual você está se referindo. Pode ser aquele que pergunta sobre coisas como se os sintomas afetam a vida diária deles, qual é o histórico deles. É isso que você está olhando? Chama-se Ferramentas, Questionário do Paciente, PHQ 9. E a data é Vou 12 revisar de rapidinho. setembro. Você consegue? Obrigada. Sim. Ok, Sam. Então, este formulário que se chama Questionário do Paciente, PHQ 9. Qual é o propósito desse formulário? Ferramenta de triagem para a depressão. E você pode falar sobre as respostas da Ré a essas perguntas e o que elas te disseram com base no seu treinamento e experiência? Bem, algumas das respostas foram positivas. Então, isso realmente indica que ela deveria ser avaliada para depressão. Ela pode ter depressão. E quando você diz positivas, o que quer dizer com positivas? Então, por exemplo, ela disse que para o número 2, sentir-se para baixo, deprimida e sem esperança mais da metade dos dias, uma resposta positiva significa responder sim. Não é uma resposta positiva no sentido de felicidade, mas sim no sentido de que isso pode ser um problema. E sobre. Sobre isso, o próximo formulário, diagnóstico inicial. Avaliação diagnóstica. Sim. Há um espaço ali de novo. Isso é de 15 de setembro, o dia em que você realmente a conheceu, certo? Sim. A paciente preenche os formulários antes da consulta. Ela os preenche novamente ao se encontrar com você? Não, são os mesmos formulários. Os mesmos formulários, só muda a data neles. Sim. Porque eles estão incluídos na nota de admissão que eu escrevo, mas parte das informações vem do relato do paciente. Seria uma junção dos formulários preenchidos com suas observações e perguntas na reunião inicial? Sim. Essa primeira reunião com a senhorita Clancy foi presencial ou por teleatendimento? Teleatendimento. Quem controla se será uma reunião presencial ou por teleatendimento? Você ou o paciente? Ambos. Ambos. Se um paciente disser que só quer atendimento presencial e não teleatendimento, isso é possível? Sim. Pode prosseguir. Desculpe. No testinho. E você pode nos dizer quando se encontrou com a senhorita Clancy naquele primeiro dia? Você fez perguntas como: você tem intenção suicida? Sim. Qual foi a resposta dela? Que não. Perguntou se ela tinha intenção de matar? Sim. Qual foi a resposta dela? Que não. Você perguntou a ela se estava tendo alucinações auditivas ou visuais? Sim. Qual foi a resposta dela? Que não. Você fez perguntas para ela para determinar se ela estava apresentando algum sintoma de mania? Sim. Quais perguntas você faz para descobrir isso? Muita coisa pode ser avaliada sem perguntar. Mas as perguntas podem ser algo como: você já teve algum período da sua vida em que se sentiu excessivamente energética e eufórica? Eu posso deixar assim e depois perguntar sobre alguns dos outros sintomas. Alguma das perguntas que você fez para a senhorita Clancy estava relacionada à mania ou episódios maníacos? Alguma das respostas dela a essas perguntas indicou que ela já teve mania ou episódios maníacos? Não.
Agora, nesse primeiro encontro, qual é o seu processo de avaliação? Como você começa a reunião e como ela se desenvolve? Claro. Então, eu começo a reunião me apresentando, explicando o que vamos fazer no dia. Depois, eu pergunto ao paciente por que ele está ali. Conversamos sobre o motivo de estarem ali. Eu avalio diferentes sintomas de humor, sintomas de ansiedade, sintomas de psicose, sintomas de mania, preocupações com a segurança. Depois começamos a falar sobre o histórico. Começamos a falar sobre o histórico psiquiátrico anterior, o histórico médico anterior, o uso de substâncias. Começamos a falar sobre outros medicamentos que já usaram no passado ou que ainda podem estar tomando. E nem sempre é nessa ordem, mas essa é a ordem geral. Às vezes, alguns assuntos surgem antes. E nós conversamos um pouco sobre quais são os objetivos do paciente, o que eles estão buscando neste período, e então eu posso dar algumas das minhas recomendações. Você seguiu esse processo na reunião inicial com Lindsay Clancy? Sim. Agora, você mencionou que parte da avaliação inicial é procurar sinais de psicose. Isso está correto? Sim. Quais sinais você observa para identificar se alguém está em psicose? Então, há várias coisas. Elas começam com a aparência do paciente. Então, um dos sinais de psicose pode ser a pessoa parecer desleixada. Eu avalio qual é a atitude deles, se podem estar agitados ou muito pouco colaborativos. Isso é um sinal de alerta. Eu vou avaliar como é a fala deles. Está muito alta? Está muito rápida? Ou às vezes pode ser o oposto, onde eles não estão realmente, nem falando nada. Eu avalio como está o humor deles, o que eles dizem que estão sentindo e como eles se apresentam visualmente. Eu avalio como estão os pensamentos deles. Então, os pensamentos deles estão desorganizados de forma que é realmente difícil de entender? Eles ficam pulando de um assunto para o outro e você não consegue acompanhar a linha de raciocínio deles? Eu avalio qual é o conteúdo do pensamento. Se for especialmente sobre algo muito bizarro ou muito paranoico, isso pode ser um indicativo de psicose. E você realizou esse tipo de avaliação em Lindsay Clancy nesse primeiro encontro, correto? Sim, essa avaliação é feita com todos os pacientes. E você notou algum sinal ou sintoma de psicose na senhorita Clancy naquele dia? Não. Você também... Além das observações que você está fazendo do paciente naquele dia, você também faz perguntas sobre o comportamento passado deles e coisas que aconteceram com eles no passado. Isso pode indicar se a psicose é um problema. Sim. Sobre quais assuntos do passado você pergunta a eles? Bem, eu posso perguntar... Você já ouviu vozes? Você já viu algo que outras pessoas não viram? E você fez essas perguntas para a senhorita Clancy? Acredito que sim. E qual foi a resposta dela? Não.